Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem aqui tem promessa de Deus? Hoje, Deus colocou no meu coração para falar sobre promessas. Amém? Abra as suas Bíblias no Evangelho de João. Agora escreveu São João, seu capítulo 21. Tá bom, obrigado. João capítulo 21. Glória a Deus. João capítulo 21, versículo 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Bom, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, se nós vamos pegar aqui o contexto de João capítulo 21, o texto, Diácono Pascoal e Apóstolo Marcelo, ele vai nos dizer que Jesus, ele havia ressuscitado, e pela terceira vez o nosso Senhor, ele se apresentou aos seus discípulos. Era a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando o Senhor ele apareceu aos seus discípulos, Jesus ele restaurou a vida de Pedro. Pedro era o homem a qual Jesus falou: Segue-me, Pedro, que eu te farei pescadores de homens, porque Pedro ele era pescador de peixe. E a Bíblia vai dizer que Pedro, os discípulos, os apóstolos seguiram a Jesus na sua jornada, mas meu irmão, Jesus falou que a jornada dele não seria difícil, não seria fácil, seria difícil. O próprio, pode só baixar só um pouquinho para ver o fundo, tá bom? Só um pouquinho, só, tá bom, baixa só um pouquinho. Glória a Deus. O próprio Jesus, meu irmão, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí não. O próprio Jesus, ele falou para os discípulos que a caminhada dele não seria fácil. Jesus falou que para seguir a ele ia ter que ter renúncia, para seguir a ele ia ter que deixar pai, mãe, casa, mulher, filhos. Para seguir a Jesus, irmão, é a renúncia até do próprio eu. Jesus falou: quem me seguir tem que negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir-me. Porque, meu irmão, até o nosso eu se deixar, ele quer se impor sobre Cristo. E não, nós temos que deixar Cristo se impor ao nosso eu. Enfim, Jesus caminhou com estes homens. E a Bíblia diz que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. E quando Jesus ele ressuscitou, Jesus foi até Pedro. Meu irmão, como Jesus é lindo, apóstolo. O homem e a mulher, se nós errarmos, e dependendo do erro que cometemos, ele nos lança fora. Ela não quer mais falar contigo. O contrato é quebrado, o casamento é desfeito, a amizade é desfeita. Mas o nosso Jesus não. O nosso Jesus, quando ele promete, ele é fiel, meu irmão. Aleluia! O nosso Jesus, ele restaurou a vida de Pedro. Ele foi até aquele que o negou. Pedro negou Jesus 3 vezes, sim, mas o Pedro confessou a Cristo 3 vezes também. Jesus ele foi até Pedro e falou: ei Pedro, você me ama? Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: cuida das minhas ovelhas. Pedro, pela segunda vez, você me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falou: cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Pedro se entristeceu quando Jesus falou: Pedro, você me ama? Ele falou: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Pedro
não era mais aquele Pedro arrogante, não era mais aquele Pedro, quando Jesus falou, olha Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Não, ali em João 21 já era um Pedro aquebrantado, já era um Pedro que falou, peraí, ele falou que eu ia negar ele e eu neguei, ele deu visão a cego, ele ressuscitou morto, nenhuma palavra que ele falou caiu no chão. Então o que Pedro falou? Tu sabes de tudo. Porque o sofrimento, irmão, nos ensina muitas coisas que o topo da montanha não vai nos ensinar. O fundo do poço nos ensina lugar que o alto da montanha não vai nos ensinar. E ali, meu irmão, quando Jesus acabou de restaurar a vida de Pedro, tinha um discípulo chamado João, diga João. Esse discípulo João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João e é o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. É o mesmo João, discípulo de Cristo. É o mesmo João que deitou sobre o ombro de Jesus na mesa da ceia e perguntou, mestre, quem é que vai te trair? E Jesus falou para João, olha, João, aquele que vai me trair é aquele que vai meter a mão no prato que eu meter, é aquele que pegar o pão e molhar no vinho, assim que eu terminar de tirar o pão do vinho, ele vai colocar o pão e o vinho junto. É esse João que vai me trair, ou seja, era o João que tinha intimidade com Cristo. A Bíblia vai nos relatar que enquanto os outros discípulos correram, os outros discípulos foram lutar para salvar a sua vida se escondendo, João foi o único que seguiu Jesus até a cruz do Calvário. Porque, meu irmão, é fácil você estar cercado de gente quando a sua vida está bem. É fácil você estar cercado de amigo quando você tem churrasco todo final de semana, quando você tem dinheiro no bolso, quando você está com saúde, quando você está na base da sua vida. É fácil ter amigo. Quer ver quem é o teu amigo? É quando a necessidade aperta, é quando o carro aperta, é quando a doença vem, é quando o desemprego vem, é quando o dia mal chega. Porque, meu irmão, o dia mal chega para quem é crente e o dia mal chega para quem também não é crente. É aí que você vai ver quem é os teus amigos de verdade. Glória a Deus. É quando a situação aperta que você vê quem está e quem não está. Tem um ditado que eu acho que é bem verdadeiro, que diz assim, ó: o casal é conhecido no divórcio, os amigos na dificuldade e os irmãos na herança. O casal é conhecido no divórcio, os amigos na dificuldade, que você conhece quem é os teus amigos, e os irmãos quando vai dividir a herança. Ali você conhece quem é e quem não é. É verdade. Meu irmão, João, ele seguiu a Jesus até a cruz, irmão. E a cruz era uma morte violenta. Quem era crucificado, às vezes levava dias, Pascoal, para morrer. A pessoa tinha que lutar para manter o pulmão funcionando. Porque quando eles eram crucificados, na hora do pulmão, o diafragma, a pessoa tinha que lutar para se manter respirando. Era morte por sufocamento, a pessoa morria sufocada. E Jesus, ele tinha apanhado demais na sexta-feira. Jesus, ele tinha passado por vários julgamentos, pelo julgamento de Pilatos, pelo julgamento de Anás, pelo julgamento de Caifás, o sumo sacerdote. Jesus, ele viu a maioria dos seus discípulos se dispersando como ovelha. Ele viu aquelas pessoas que outrora, dias antes dele ser crucificado, Cristo entrando em Jerusalém, e aquele mesmo povo pegando as palmeiras, falando Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Jesus chorando. Era a mesma multidão, meu irmão, que estava ali, crucifica, quando o poço Pilatos falou: ei, quem vocês querem que eu liberte? Porque era a Páscoa, e eles libertavam um prisioneiro judeu em homenagem à Páscoa. E quando Pilatos, querendo libertar Jesus, falou para o povo, falou para a multidão: quem vocês querem que eu crucifique? E a própria multidão que antigamente tinha recebido Jesus há uns dias atrás, dizendo Hosana, Hosana, era a mesma multidão, meu irmão, que estava gritando: crucifica, crucifica. É por isso, meu irmão, que nós não temos que ir pela multidão. A multidão seguia Jesus pelo pão, a multidão seguia Jesus pelo peixe.
Mas os discípulos não. Quem é discípulo quer intimidade com o mestre. Quem era discípulo, quando o mestre contava uma palavra, chegava no particular e falou: mestre, o que significa aquela palavra? Então não se iluda, irmão, com multidão, porque a mesma multidão que diz: olha, ali é um cara legal, ali é uma mulher legal, se você pisar na bola, é a mesma multidão que vai te difamar. É a mesma multidão que vai crucificar você, meu irmão. Mas não foi o caso de Cristo. Jesus fez o bem para todo mundo. Jesus nunca errou. E meu irmão, quando esse discípulo João, ele foi até a cruz com Jesus, ele foi até a morte com Cristo, o único que permaneceu. Está lá, meu irmão, Jesus naquela cruz, crucificado, a mão direita, a mão esquerda, os pés sangrando, sofrendo, o lado dele ferido. A Bíblia diz que ele levou, meu irmão, açoitada, e o lado aqui de Cristo ficou aberto, dava para você ver os ossos dele, o olho inchado de tanta pancada, sangrando, com frio, porque eles deixavam a pessoa nu. A igreja católica que coloca uma tanquinha em Jesus, uma espécie de cueca, mas na realidade os judeus, eles eram crucificados pelados, porque eles queriam também humilhar, porque eles sabiam que o judeu é um povo que se vestia bem, até lenço eles se vestiam, eles se cobriam. Então, para ir contra aquilo que eles acreditavam, eles crucificavam que é nu. E lá Jesus lutando para respirar, lutando para puxar a respiração, e sendo crucificado, e vendo todo mundo, e Jesus teve que suportar e interceder por nós. E quando eu acredito, quando Jesus ele abriu o olho, ele olhou ali, ele olhou eu e você, ele olhou aquele povo que estava ali, ele olhou aquelas pessoas que estavam ali esperando nele, e o olho dele, irmão, atravessou Jerusalém. Ele olhou eu e você aqui sentado nesta noite, ele olhou eu e você aqui glorificando ele olhou eu e você glorificando o nome de Jesus, louvando, levando a palavra dele, sendo salvo, lavado e remido no sangue dele. E quando ele consegue abrir o olho, ele olha ali o olho do discípulo amado, chamado João. Ele fala: João. E juntamente com João, a mãe de Jesus, porque foi eles que não abandonou a Cristo na hora da dificuldade. E Jesus lutando para respirar, lutando. Quando ele olha e fala: João, filho, eis aí a tua mãe. Quando Jesus fala para João cuidar da mãe dele, ou seja, olha, João, eu vou morrer. E o filho mais velho, que era Jesus, ele tinha que cuidar da mãe dele. Que a mãe dele, além de ser mãe, ele era viúva. E ele era o filho mais velho que devia cuidar da mãe. Ele sabia que ele não ia ficar muito tempo aqui. Então ele providenciou alguém para cuidar da mãe dele. Não é qualquer um que você deixa aos cuidados da sua mãe. Não é qualquer um que você vai deixar o seu filho. Tem que ter confiança. Ele virou para João e falou: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento João pegou Maria e cuidou dela, porque ela já estava viúva e o filho dela estava ali pendurado naquela cruz. Jesus morreu sim. Jesus permaneceu 3 dias morto, mas no 3º dia, pela manhã, no domingo, ele ressuscitou. O nosso Jesus, se você for em Jerusalém, a tumba dele está vazia. Sabe por quê? Ele não está mais lá. Ele venceu a morte. Tudo que Jesus falou aconteceu. E ele falou que ele vai voltar. As pessoas acreditando ou não acreditando, ele vai voltar. A questão é: o que eu e você está fazendo para Deus? O que eu e você, como que estamos se aprontando para esse dia? Eu achei muito linda a fala do pastor. Ele o quê? Eu vou para a igreja porque o mundo está se acabando aos poucos. Só não vê quem não quer. Porque ele está voltando, ele está às portas. Meu irmão, quando Jesus ele restaurou a Pedro, ele se dirigiu a João, apóstolo, discípulo, amado, querido, aquele que ficou na cruz com ele, aquele que do Jesus dá o último suspiro, que não deixou ele, que não abandonou, aquele irmão que ajudou a retirar o corpo dele da cruz, aquele que cuidou da mãe dele. Jesus falou assim para João e para o povo que estava ali:
Se eu, Jesus, quero que João viva até ele me ver voltar no meu reino e na minha glória, o que importa a vocês? Olha que promessa que Jesus fez a João. João, você vai me ver glorificado. João, você vai me ver glorificado no meu reino e na minha glória. Então, quando Jesus ele lançou essa palavra para o João, os discípulos entenderam que ele não ia morrer, porque Jesus venceu a morte. Tudo que Cristo falou nunca caiu no chão. Então Jesus fez uma promessa a João, que João veria Jesus no reino dele e na glória dele. Ei, os anos passam, mas quem fez a promessa garante. Ei, os anos podem passar. Você pode mudar de casa, você pode mudar de endereço, você pode mudar de aparência, mas o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é fiel para cumprir. Os anos passam, João continua pregando, os apóstolos continuam pregando. Os anos passam, Jesus ficou 40 dias sobre a terra, ensinando o reino de Deus. Jesus falou: olha, eu vou para o Pai. Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu vou voltar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo Consolador. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido. Jesus, meu irmão, ascendeu ao céu. 500 pessoas viu Jesus, irmão. Imagina que visão linda. Você conversando com Jesus, Jesus instruindo, e você vendo ele subindo no céu em carne. Carne e osso, ele subiu para o céu. E você fica admirado daquela visão. Que coisa linda. E os anjos falam: ei, varões, o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que hoje subiu ao céu, ele vai voltar. Passa mais 50 dias. Chega a festa de Pentecostes, e eles continuam o quê? Em Jerusalém, orando, reunindo na casa. E de repente, com o som de um vento impetuoso, o Espírito Santo vem sobre aquela casa e enche os irmãos da presença, enche os irmãos de poder. Para quê? Para pregar a palavra, para pregar sobre Jesus Cristo. Glória a Deus, Jesus. Ei, a missão continua. Cada um continua a sua vida, cada um continua pregando sobre Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que estes homens, em específico, todos eles pregaram Jesus e todos eles morreram. Todos os apóstolos de Jesus Cristo e discípulos morreram, pastor. A história vai dizer que Pedro, ele morreu. A história conta que ele morreu em Roma. E quando vieram crucificar o apóstolo Pedro, Pedro falou assim: ei, não me crucifica igual a Jesus assim. Já que eu tenho que morrer, eu posso fazer um último pedido? Pode, Pedro, o que você quer? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer com Jesus. Pedro foi crucificado sim, mas de cabeça para baixo. Paulo, ele foi morto, degolado a espada. Tiago teve a cabeça dele cortada a espada. Irmãos, eles morreram mortes cruéis e violentas. Muitos receberam flechada. Eu não quero ouvir saber de Jesus, não. Recebeu flechada. Outros foram apedrejados. Outros tiveram seus corpos amarrados em cordas e os cavalos foram levando e morreu esfolerado. Morreu esbagaçado. Todos tiveram mortes violentas e cruéis. E João, quando também era discípulo e apóstolo, tentaram matar ele também. Um imperador chamado Domiciano, quando ele soube que João já era de idade, pregando sobre Jesus, e apóstolo ainda para piorar, o que Domiciano fez? Se reuniu com alguém e falou: ei, eu quero que vocês me dêem uma ideia de uma morte que todo mundo veja, porque eles matavam os cristãos, igreja.
Imagina o estádio do São Paulo, do Corinthians. Imagina vocês diante de uma arena. Imagina vocês, igreja, diante dessa arena, cheio de multidão. Quem consegue imaginar? Imagina você no estádio do Palmeiras, cheio de gente, lotado de gente. E dentro desse estádio, um monte de leão faminto, com a boca grande, com a força terrível. Sabe quem era jogado lá dentro? Os crentes, os cristãos. Eles eram jogados lá dentro para o leão comer, Lucas. Eles perguntavam assim: ei, você nega Jesus? Ou o leão vai te comer? E eles não negavam Jesus. Imagina você ver o seu filho sendo comido pelo leão e ainda assim não negava Jesus, e você sabendo que o próximo ia ser você. Então os cristãos, eles eram perseguidos, meu irmão. Hoje nós vivemos num país laico, onde você pode seguir a religião que você quiser, e muitas vezes nós temos a oportunidade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de congregar, e às vezes a gente acha difícil. Difícil, irmão, foi o que a igreja do primeiro século passou. Difícil, irmão, é alguns países como a Coreia do Norte, que você não pode declarar que é cristão. É no Islã, esses países onde nem os direitos humanos conseguem alcançar. E para você ser cristão nesse país não é terrível, é risco de morte. E muitas vezes nós não aguentamos nem no domingo na igreja. É muita tristeza, igreja. É muita derrota. Aleluia. É tempo de nós voltarmos para nós mesmos e voltar a ser crente de verdade. Glória a Deus. Igreja, Dominiciano falou: ei, eu quero uma morte diferente para João. Imagina Domiciano puxando o histórico de todos os apóstolos que morreram. Imagina alguém chegando até Domiciano com a lista e falando: olha, Senhor, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu em Roma a espada. Tiago morreu a espada. Mateus morreu a flechada. Um exemplo. E Domiciano: não, esse João tem que morrer diferente. A história conta que Domiciano pegou um caldeirão bem grande, enorme, que cabia uma pessoa lá dentro. Colocou óleo quente até a tampa, fervendo, borbulhando. Um caldeirão com lenha na praça para todo mundo ver, porque praça até hoje é um lugar público, sim ou não? É um lugar cheio de gente, sim ou não? Sim. E falaram assim: ei, joga João lá dentro desse caldeirão. A história conta que ele falou: olha, eu não vou negar Jesus Cristo. Se eu fosse jovem, eu já ia correndo mergulhar lá dentro. Mas como eu não tenho saúde, vocês vão ter que me jogar lá. Mas de uma coisa eu sei: ao meu Jesus eu não nego. Igreja, pegaram um João velho, idoso, em praça pública, todo mundo vendo. Água, o óleo fervendo, borbulhando. E quando jogam ele lá dentro, sabe o que aconteceu? Aconteceu com João a mesma coisa que acontece quando a gente vai fritar um bife ou a carne. Você põe a frigideira, põe óleo, quando você joga, sai fumaça. Do corpo dele saiu fumaça. E ele não se queimou. E todo mundo que queria ver ele morto saiu de lá glorificando a Deus. E mais pessoas se converteu a Jesus Cristo. Falou: meu Deus, eu quero servir esse Deus. E Domiciano, irmão, com raiva, mandou jogar João numa ilha chamada Patmos. Era uma ilha de difícil acesso.